Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre livro acadêmico. O que é um livro acadêmico? Qual é a importância de publicar um livro acadêmico? Qual é a diferença entre os artigos e os livros, né? E como que funciona essa proposta da revista Núcleo do Conhecimento nesta aba de publicação de livros? Como você já deve saber, e você deve ser acadêmico, pesquisador, os livros sempre foram a grande preferência até esse fluxo, a era da informação da internet, aonde se começou a exigir uma produção maior de artigos científicos e menor de livros. O que aconteceu é que, na última avaliação da CAPES, muitos pesquisadores começaram a questionar, já que o livro ele traz uma completude um pouco maior do que a de um artigo científico, especialmente nas áreas onde as reflexões são mais filosóficas, são mais reflexivas, e que não poderiam ser trabalhadas de uma maneira adequada dentro de um artigo científico. E aí, a gente começa a refletir por si só qual é a maior diferença entre artigo e livro. Os artigos científicos, eles costumam trazer resultados mais sintéticos, né? São resultados mais curtos, digo reduzidos, já que a sua construção se dá no máximo em 4.000 palavras. Então, em um artigo científico, você não tem um espaço para promover ou produzir determinadas reflexões como o livro, porque no livro você consegue, através dos capítulos, essa construção reflexiva. Por exemplo, numa área onde você está defendendo uma tese ou um pensamento reflexivo que sirva como base para tomadas de decisões, políticas públicas, ou ainda críticas, né, a um determinado sistema ou modelos de ensino, você não conseguiria trabalhar com tanta profundidade no sentido de construção mesmo, já que num artigo científico você fica limitado a 4.000 palavras. É a média da maioria das revistas. Outra diferença é que no artigo científico, para que ele seja publicado, ele tem um processo de avaliação pelos pares. Então, os pares, duas pessoas, elas vão primeiramente analisar o conteúdo, a contribuição acadêmica, vão analisar o ordenamento, já que você tem aquele pouco espaço, se você conseguiu atender os objetivos, conseguiu atender o problema que você se propôs a trabalhar. E o processo de avaliação ele é diferente. No processo do livro, existe sim uma equipe editorial científica que vai estar conduzindo e aprovando de certa forma esse material até chegar à fase final, mas ele não tem esse processo de reprovação. Por quê? Já no início, quando a gente recebe o material, o livro, a gente faz a análise se ele pode ou não fazer parte desse escopo e ser considerado um livro acadêmico ou um livro científico. Nem todo livro ele precisa trabalhar com um problema fechado como um artigo. Como eu disse, alguns livros eles servem mais para propostas de reflexão em torno de uma determinada situação ou fenômeno ou problema. Por exemplo, metodologias aplicadas de ensino são muito mais eficientes em formato de livro do que artigos científicos. Então, existe uma diferença no trâmite de publicação e na questão de aceitação enquanto finalidade. A vantagem de publicar o seu livro na revista Núcleo do Conhecimento é que nós já possuímos uma Qualis e já contabilizaria de acordo com o seu programa. Uma outra vantagem do livro é que você não precisa publicar o livro na íntegra, mas pode escrever capítulos de livros. Por exemplo, nós estamos escrevendo nesse momento, eu acredito que até você ler esse livro já vai estar aqui na própria plataforma. Grande parte dos editores da revista científica, Núcleo do Conhecimento, fazendo uma reflexão sobre como que se dará, quais são os desdobramentos, as principais dificuldades da transmissão ou da educação científica
no Brasil, do conhecimento científico no Brasil. Cada um de nós, ou em parceria, resolveu colocar em formato de capítulos. Então, cada um de nós ficou responsável de 5 a 7 páginas no material, e no final eu acredito que ele chegará em torno de 150 a 200. Então, o livro ele acabou reunindo através de capítulos toda essa reflexão de nós, professores, atuantes, pesquisadores que acompanham, que estão com vocês, que acabam avaliando os artigos sobre essas dificuldades, os desdobramentos, ainda falta da gente pensar no outro tipo de cultura, e isso tudo vai virar um livro que você pode baixar aqui, inclusive, depois de ver esse material e compreender melhor a função do livro. Além disso, o livro ele possui um número de ISBN e uma ficha catalográfica, então ele tem uma composição ali diferente do que a de um artigo científico. Então ele passa sim pela equipe editorial, mas o processo de avaliação dele é diferente do que o artigo científico. Essa novidade que nós trouxemos aqui para você vai permitir com que você se torne referências, deixe seu legado para a sociedade, tanto para a sociedade científica quanto para a sociedade acadêmica, uma vez que nós também vamos publicar os livros tanto em HTML quanto em PDF. Ou seja, serão livros e-books gratuitos, onde as pessoas vão conseguir baixar em diferentes plataformas, mas que também vão estar indexados aqui na Núcleo do Conhecimento. Então, através do livro, você vai ter também esse potencial de alcance maior. Ele é muito indicado para o pessoal da área de humanas, especialmente. Áreas da saúde, eles costumam preferir livros quando se está fazendo uma construção, quando se fala da história de uma doença, da construção de compreensão de determinado tempo. Por exemplo, eu tive um aluno que ele falou de sífilis, então ele começou falando da história da sífilis, de quando foi descoberto a primeira vez. Então, dentro desse contexto cabe. Agora, se eu quero saber protocolo clínico, ou eu quero saber protocolo de utilização de determinadas drogas, eu vou optar pelo formato de artigo científico, já que isso não é uma coisa que perdure. Então, os livros eles acabam sendo mais eficientes para assuntos especialmente que fiquem na história, não são assuntos passageiros. Claro que existem livros que são realizados dentro dessa pegada, não é que não possa ter, mas a indicação, eu particularmente indicaria para aqueles assuntos que ficam. E aí a gente seguiria aí o exemplo da velha sociologia ou filosofia, aonde se abordam temas como razão, temas como política, temas como genealogia, como hermenêutica, que são realmente assuntos que acabam ficando. São assuntos que eu digo perene, eles nunca saem de moda porque foram responsáveis por construir. Então, se você está pensando, puxa, o que vai ser melhor, um artigo ou um livro? Depende. Então, por exemplo, esse livro que nós estamos fazendo, apesar de ser um assunto atual, porque nós estamos fazendo reflexão sobre os problemas educacionais, ele não é um assunto que vá sair de moda porque ele está baseado na construção e na experiência do próprio conhecimento dos pesquisadores e nessa construção do conhecimento no Brasil. Então, hoje ele pode servir como um livro futuro, né, onde nós estamos fazendo uma reflexão ou proposições, cada um dentro da sua área, ou ele pode ser um livro passado depois, uma vez que você pode pegar esse livro e olhar e falar, nossa, como os professores pensavam naquela época de 2022. Então, ele é um livro que ele transita nesses dois objetivos que eu falei para você. Então, é muito importante você conseguir saber esse termômetro de qual modelo de publicação é melhor para você. Se é a questão do livro, do e-book, é onde você vai disponibilizá-lo online, ou se você prefere um formato de artigo científico, porque para o seu momento nessa construção e para o tema que você está querendo abordar, ele seria mais eficiente. Lembrando que, quando o livro ele é construído em parceria, né, ele é construído com vários autores, geralmente escolhe-se uma temática onde cada um possa contribuir. Eu tenho um outro exemplo, tem um livro falando de religiosidade do Brasil,
que foi organizado pelo professor João Batista Borges Pereira, e ele é organizado também, cada autor, né, ou 2 autores escrevem um capítulo, cada um falando sobre a sua linha de estudo. E lembrando ainda que livros acadêmicos possuem linguagem acadêmica científica, então tem que ter uma redação adequada, não são literatura, são livros acadêmicos, livros que sigam ali a linha do seu programa de pós-graduação ou a linha da sua atuação. Por exemplo, se você é um advogado especialista em direito penal, então você vai trabalhar em cima dessa temática e vai conseguir contribuir tanto para a sociedade quanto para você, pois certamente o livro vai trazer um novo olhar para a sua carreira, ele vai trazer um novo olhar e novas possibilidades de visão. Eu espero que você curta muito esse projeto e que você participe e mande seu livro. Um grande abraço e até a próxima!